Olá, alunos, tudo bom? Professor Carlos Cefas aqui. Vamos dar sequência agora à nossa aula 2 de Sistemas Prediais Hidrossanitários, dando sequência à nossa aula passada. Então, só fazendo um breve comentário, que na nossa aula passada estávamos fazendo dimensionamento do nosso reservatório, e agora vamos tratar da vazão das peças em diante, e junto faremos também o dimensionamento das tubulações. Vamos lá. Vazão das peças de utilização. As peças de utilização são projetadas para funcionar mediante certa vazão, que não deverá ser inferior à seguinte. Então vamos consultar a nossa tabela agora. Tabela 1.3, nesse primeiro quadrinho, ele mostra a peça de utilização a ser usada. No segundo quadro, mostra a vazão em litros por segundo. Essa aqui é a unidade de medida de vazão. E aqui o peso da peça em si. Então vamos lá. Temos a bacia sanitária com caixa de descarga, 0,15 litros por segundo e um peso de 0,3. Bacia sanitária com válvula de descarga, tem uma vazão de 1,9 litros por segundo e um peso de 40. Banheira tem uma vazão de 0,3 e um peso de 1. Bebedouro, 0,05 de vazão e 0,1 de peso. Bidê, 0,10 litros por segundo de vazão e 0,1 de peso. Chuveiro, 0,2 de vazão por litros por segundo e um peso de 0,5. Lavatório, 0,2 de vazão, litros por segundo, em litros por segundo, e um peso de 0,5. Máquina de lavar prato ou roupa, 0,3 de vazão e 1 de peso. Mictório autoaspirante, 0,5 de vazão e 2,8 de peso. Mictório de descarga contínua por metro ou por aparelho, 0,075 de vazão e 0,2 de peso. Mictório de descarga descontínua, 0,15 de vazão e 0,3 de peso. Pia de despejo, 0,3 de vazão e 1 de peso. Pia de cozinha, 0,5 de vazão e 0,7 de peso. E por último temos o tanque de lavar roupa, que tem um 0,3 de vazão e 1 de peso. Da sequência aqui. Só antes de continuarmos, só lembrando que relacionado à nossa peça de utilização, nós temos aqui as peças usadas, né, na construção, na parte de hidráulica. Do lado nós temos a vazão litro por segundo de cada uma dessas peças, que eu li com vocês. E do lado da vazão temos o peso aí, que é dado de cada peça em si. Tá? Toda essa tabela aqui vai ser importantíssima para a gente dimensionar as nossas tubulações. Na segunda coluna temos os pesos correspondentes de cada peça, necessários à aplicação do método de Hunter que veremos adiante. Então vamos dar sequência aqui para ver o nosso método de Hunter. Consumo máximo provável. Como é fácil de imaginar, salvo instalações cujos horários de funcionamento são rígidos, como quartéis, colégios, etc., nunca há o caso de se utilizarem todas as peças ao mesmo tempo. Há uma diversificação que representa economia no dimensionamento das canalizações. Assim, por exemplo, se uma peça utiliza um quarto de banho, poderá haver consumo de água na banheira, enquanto outra peça utiliza o vaso sanitário, o bidê ou o lavatório, mas nunca todas as peças simultaneamente. Então o que é dito aqui? Que embora os cálculos sejam feitos individualmente para cada peça, a gente também tem o cálculo de probabilidade de ser usado peças simultaneamente, né? Ou seja, você está usando o vaso e a outra pessoa está usando o chuveiro em outro cômodo, no caso, né? Então, isso aqui é um cálculo executado, que a gente vai executar logo abaixo,
para ver como é dado esse cálculo de peças sendo utilizadas simultaneamente. Então vamos dar sequência. A expressão seguinte, extraída na norma, dá uma ideia da vazão provável em função dos pesos atribuídos às peças de utilização. Então vamos lá, vamos ver a fórmula aqui abaixo, que é dada na norma, e ela é em função do peso, né? Então vamos lá, temos a fórmula aqui embaixo, Q é igual a C vezes a raiz do somatório, esse símbolo aqui é de somatório, dos pesos em si. Então, o Q é a vazão em litros por segundo, que é o que você quer descobrir. O C está aqui embaixo. Dá só uma descidinha aqui. O C é o coeficiente de descarga, que é uma constante, né? Que é de 0,3 litros por segundo, né? Essa aqui é a unidade de medida dessa constante na fórmula. Então, esse valor aqui de C vai ser sempre 0,3. E o P, o somatório de P, né? É a soma dos pesos de todas as peças de utilização alimentadas através do trecho considerado. Então, a gente vai ter um encanamento. Desse encanamento vai sair cada cano para alimentar cada peça. E em relação a esse encanamento, que a gente vai fazer o dimensionamento de cada peça de utilização. Vamos dar sequência agora. De posse dos dados, podemos organizar um ábaco que forneça as vazões em função dos pesos. Conhecidas as vazões, podemos fazer um pré-dimensionamento dos encanamentos pela capacidade de descarga dos canos, de acordo com o ábaco. De modo semelhante ao que se faz em instalações elétricas, capacidade de corrente dos condutores, né? Aí temos a nossa figura 1.5. Figura 1.5 é essa aqui abaixo. Figura 1.5a. Então, só fazendo aqui um parênteses, nós temos, primeiramente, esse cálculo aqui definido por norma para calcularmos a vazão e também nós temos a obtenção dos valores por meio do ábaco, né? Nós temos aqui os pesos relacionados à vazão, primeiramente temos a vazão com os pesos. Dado a vazão, nós temos logo ao lado esquerdo o diâmetro do tubo. Então, se tivermos uma vazão de 0,2, por exemplo, um exemplo hipotético, caso aquele cálculo lá desse uma vazão de 0,2. No nosso dimensionamento da nossa tubulação, nós teríamos um diâmetro do tubo de 16 milímetros, isso aqui está em milímetros, ou meia polegada, que é essa medida em polegadas e essa medida em milímetros sempre. E assim para os outros tipos de peça, né? É sempre relacionada a vazão e o peso da peça. Então, dado a vazão ou o peso, você descobre o diâmetro da tubulação em si. Vamos dar sequência agora. Exemplo 2. Queremos dimensionar um encanamento ramal que alimenta um banheiro com as seguintes peças: um vaso sanitário, um lavatório, um bidê, uma banheira e um chuveiro. Então vamos lá. Se a gente quer fazer um dimensionamento desses tipos de peça, nós diremos naquele ábaco anterior que eu já botei aqui abaixo, para ficar melhor representado. Então vamos lá. Ele quer um vaso sanitário. Então nós identificamos aqui o vaso, né, com válvula de descarga. Um lavatório. Normalmente, gente, só abrir um parêntese aqui, normalmente é dito se ele quer com válvula ou com caixa de descarga, tá? Aqui é só um exemplo hipotético mesmo, tá? Então vamos lá. Temos a nossa bacia com válvula de descarga, um lavatório, identificamos o lavatório aqui também, um bidê, aqui está o bidê logo acima, uma banheira, essa daqui, e um chuveiro, e o chuveiro aqui embaixo. Então, é exatamente esses retângulos maiores que são as peças que eu acabei de identificar aqui em cima. Então, é uma de cada. E quais são os valores que a gente vai pegar para cada peça? Então, lá na tabela é dada a vazão e o peso de acordo com a peça. Então, nós temos aqui
a vazão e o peso de cada peça em si, que vai ser calculada para dimensionar o ramal. Vamos mais abaixo. Dado a tabela em si, nós vamos fazer o somatório dos pesos. Então já é feito esse cálculo aqui, já é aquele somatório da fórmula dos pesos. Então já foi feito aqui um somatório, que seria o 40 mais 1, 1 mais 0,1 mais 0,5 mais 0,5. Esse valor aqui vai dar exatamente o 42,1 do somatório dos pesos, levando em consideração que é um de cada. Então a gente soma apenas uma vez cada um desses valores. Vamos descer aqui. Usando o método do ábaco, nós pegamos o somatório do peso. Aqui temos, entrando com esse valor no ábaco, teremos 1 polegada igual a 2,54 centímetros, né? Então, vamos lá. Temos aqui a parte dos pesos, né? E vamos identificar o nosso 42,1. Então, o 40 está aqui e o 42,1 ele fica um pouco mais acima. Então, se ele fica um pouco mais acima, ele entra já, né, nesse tipo de encanamento aqui. Vocês estão vendo a linha onde está delimitando e está batendo exatamente aqui, ó. Qualquer tipo de encanamento daqui para baixo vai ser de 32 milímetros ou 1,25 de polegada, que é exatamente o que é representado aqui. 1,95 litros, né, por segundo, o que corresponde a um cano de 1,25 de polegada, que é a mesma coisa que 32 milímetros, que é o que está aqui, ó, 32 milímetros ou 1 por 1/4 de polegada. Esse é o método, primeiro método é o método do ábaco, que é o mais rápido, né? Você simplesmente identifica o valor, olha no ábaco e você tem diretamente o valor relacionado do encanamento. Mas também temos a maneira pela fórmula que é dada pela norma, que foi feita aqui abaixo. Então temos duas maneiras de resolver o mesmo problema. Aplicando a fórmula, temos Q igual a C, que é o coeficiente, que é uma constante, vezes a raiz do somatório dos pesos. Logo que vai ser a constante, 0,3, vezes a raiz daquele somatório que a gente aplicou, de 42,1, que a gente fez lá em cima, lá do somatório dos pesos de cada peça de utilização. Logo, o final dessa conta vai dar aproximadamente 1,95 litros por segundo, que é a mesma coisa que foi achado aqui. Então, em relação ao peso, nós achamos o nosso encanamento, e em relação à vazão, nós também achamos. Vamos dar uma olhadinha lá na vazão. A vazão, aqui ó, temos 1, e aqui temos o 2. E se ele é 1,95, 1,95 está entre 1 e 2. Se ele está entre 1 e 2, logicamente ele vai ser 32 milímetros ou 1,25 de polegada de tubulação. Tá? Vamos continuar lendo aqui para ver o que está dizendo o restante do problema. Devemos levar em conta também que a descarga do vaso sanitário com válvulas é de uns poucos segundos de jato, o que pouco afetará a descarga de outros aparelhos. Então temos só um parênteses aqui para finalizar o problema e termina a questão aqui, né, com o dimensionamento já dado aqui em cima. Continuando. Quando queremos dimensionar um encanamento que vai atender a muitas peças de utilização, devemos utilizar a tabela 1.4, transcrita de Mechanical and Equipment for Building, de Gay and Fawcett. Essa tabela aqui que ele está se referindo, a 1.4, né? Que é a probabilidade, que é aquilo que eu já havia falado lá no início da aula, a probabilidade do uso simultâneo dos aparelhos sanitários sob condições normais, tá? Então, nós temos essa tabela aqui, onde ele fala o número de aparelhos, ele relaciona o número de aparelhos com a porcentagem desse tipo de fator de uso, né? É a porcentagem deles serem utilizados simultaneamente. Então, temos aí 2 aparelhos, 3, 4, 5 e vai até o 20. E o fator de uso para aparelhos comuns, em porcentagem, esse é o valor dado em porcentagem, nós temos 100%,
temos 80% de ser utilizado, 68%, 62% e assim por diante, né? E aqui nós temos os aparelhos com válvulas, né? Logo aqui ao lado, que foi o exemplo lá de cima. Lá em cima, não lembro se foi, deixa eu dar uma olhadinha, foi utilizado um aparelho com válvula. Aqui, ó, aparelho com válvula, e tem o sem válvula, que é com caixa de descarga. Então isso interfere sim, né? Não só, vocês veem aqui, não só na vazão, que o com válvula, lógico que ele vai gastar mais e é mais pesado, lógico, mas também vai interferir aí no nosso fator de uso relacionado entre eles, tá ok? Dando sequência. Exemplo 3. Se quisermos dimensionar a coluna que vai alimentar 20 banheiros semelhantes ao seu exemplo anterior, vaso sanitário 1,9 litros por segundo, banheiro 0,3 litros por segundo, a vazão total será. Então ele está fazendo aqui esse exemplo, é um exemplo hipotético, onde vai ter um encanamento que vai alimentar 20 banheiros. E ele quer fazer o dimensionamento desse encanamento. Então, se são 20 banheiros semelhantes entre si, então logo temos 20 vasos sanitários, 20 banheiras, né, para fazer esse cálculo relacionado entre eles. Aí entramos na nossa tabelinha anterior, né? Essa tabela aqui, 1.4, eu já transpus aqui para baixo para vocês visualizarem melhor. Então vamos lá, número de aparelhos, se vão ser 20, como eu já havia dito, o número de aparelhos para 20, aparelhos comuns vão ser 42%, e aparelhos com válvulas vai ser 16%, né, desse fator de uso. Dando sequência aqui, vamos ter 1,9, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem comigo, né, 1,9, que é a vazão do nosso vaso sanitário, vezes 20 banheiros, vezes a probabilidade desse aparelho, lembrando que o vaso sanitário é com válvula que a gente usou no exemplo anterior. E aqui, ó, que vai alimentar semente ao exemplo anterior. Então, se está se referindo ao exemplo anterior, então no exemplo anterior nós calculamos os vasos sanitários com válvula. Se é o vaso sanitário com válvula, então não utilizamos essa primeira tabela, que são aparelhos comuns. Utilizamos para a tabela com aparelhos com válvulas. Se são 20 banheiros sanitários, então temos a vazão, aqui o Q de vazão, que é 1,9, vezes 20 banheiros, né, número de banheiros, vezes 0,16, que é exatamente esse valor aqui, que são os vasos com válvulas, né? Então, 16% é a mesma coisa que 16 dividido por 100, e 16 dividido por 100 é 0,16, né? Então, essa multiplicaçãozinha entre 1,9, 20 e 0,16, nós temos um total de 6,08 litros por segundo, fazendo para o vaso sanitário com válvula. Depois nós vamos fazer da banheira, né, logo abaixo. Temos então a vazão de 0,3, esse aqui é relacionado à vazão, tá? É o símbolo de vazão. Multiplicado por 20, que são 20 banheiros iguais, novamente, número de banheiros, vezes a porcentagem do fator de uso que ele vai ter. Se é um aparelho, são 20, né? Então vai ser sempre essa daqui, nesse exemplo vai ser sempre aqui, dados 20 aparelhos. E então, como ele não é um aparelho de válvula, a nossa banheira, ela vai ser relacionada como um aparelho comum. E um aparelho comum, com o número de aparelhos a 20, nós temos 42% do fator de uso simultâneo. Então, o cálculo vai ser 0,3 vezes 20 vezes 0,42. Logo, vamos ter essa multiplicação entre esses três, 2,52 litros por segundo. O somatório entre os 20 banheiros, né, os 20 vasos sanitários com válvulas, mais as nossas 20 banheiras, vai dar um total de 8,6 litros por segundo. Dado esse valor já, nós vamos jogar esse valor direto no nosso ábaco. Então, vamos ter aqui o 8, né? Eu estava olhando aqui no lado do peso, mas é aqui, tá? A vazão. Como nós calculamos em cima da vazão,
nós temos aqui o 8 achado e temos o 9 em cima. Como é 8,6, o 8,6 está entre 8 e está entre 9. Se ele está entre 8 e 9, logo ele já está entrando aqui, ó, nesse exemplo, nesse fator aqui, né? Que é o de 65 milímetros ou 2,5 polegadas, né? Que é exatamente o que eu botei aqui embaixo. Corresponde a um diâmetro de 2,5 polegadas ou 65 milímetros de tubulação. Em vez da tabela, podemos também usar figuras para determinar o consumo máximo provável em função do consumo máximo possível, né? Então, dado essa tabela aqui. Esse é o nosso novo ábaco aí em relação ao consumo máximo provável em função do consumo máximo possível. Então, temos a nossa tabelazinha aí relacionada a isso. Agora vamos ver o exemplo aí que está relacionando essa tabela anterior. Vamos considerar o mesmo banheiro do exemplo anterior, ou seja, o banheiro do exemplo 3 são os mesmos banheiros. Consumo dos aparelhos, tabela 1.3. Vamos lá. A banheira vai ter 0,3 litros por segundo. Sempre que está se referindo a litros por segundo, ele está logo está se referindo à vazão da peça em si, né? Sempre que se referir a litros por segundo. Então temos a banheira de 0,3, vaso sanitário com válvula, que é 1,9 litro por segundo, e a soma entre eles, né? Que ele está se referindo ao exemplo anterior, e o exemplo anterior ele estava querendo só a banheira e o vaso sanitário, né? Que eram 20 banheiras e 20 vasos sanitários com válvulas. Como são 20 banheiros, temos o consumo máximo possível, né? Então vamos ter a nossa formulinha, o nosso cálculo, como é que ele vai ser obtido. Vão ser 20 banheiros, né? Quantidade de banheiros calculadas, vezes 2,2, que é a vazão em litros por segundo, que é o somatório da banheira e do vaso sanitário com descarga, que é igual a 44 litros por segundo, vezes 60, porque esse valor é dado, que a gente achou aqui, é um valor em litros por segundo, só que a nossa tabela, ela sempre trabalha com um valor em litros por minuto. Então, vamos transformar de segundos, multiplicando por 60, para minutos, tá? Então, você tem essa diferenciação aqui entre elas. Então, é só você multiplicar o 44 por 60, logo vamos ter 2.640 litros por minuto, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou no nosso ábaco. Aqui nós temos o mesmo ábaco acima, que ele estava deitado, que estava em pé, perdão. Agora ele está deitado para vocês poderem visualizar. Se nós temos aí 2.640 litros por minuto, aqui nós temos o consumo máximo possível em litros por minuto, aqui nós temos 2.500. Logo depois de 2.500 tem o 2.600, que está entre o 2.500 e o 3.000. Então, se ele está entre esses dois, ele vai subir essa reta aqui, ó. Subiu essa reta, vai encontrar com um número aqui, ó, percentagem máxima provável de uso. Então, a percentagem é 20. Então, o 20 da percentagem, encontrando com o 2.640 da nossa vazão, nós vamos ter ela encostando aqui na nossa curva. Nós temos a parte do eixo X, o consumo máximo possível em litros por minuto, e a parte do eixo Y, nós temos a percentagem máxima provável de uso. Então, nós vamos fazer com que esse valor da vazão em litros por minuto encoste na nossa curva. Quando ela simplesmente encostar na curva, nós pegamos esse valor, rebatemos para o eixo Y, aí nós vamos ter a percentagem máxima provável de uso. Então, como temos um valor de 2.640 litros por minutos, então vamos partir, esse valor está entre 2.500 e 3.000, né? Então é mais ou menos aqui. Então, subindo até ele encostar na nossa curva,
Encostou na curva, nós pegamos o valor diretamente proporcional. Encostou na curva, faz uma reta 90 graus e nós temos o valor em percentagem. Só lembrando aqui, que aqui já tá dando uma dica aqui, mas é sempre bom falar. Essa curva todinha aqui, que você está vendo passando com o mouse em cima, essa curva é usada quando se tratar aparelhos comuns, né? E essa outra curva aqui, que eu estou passando com o mouse em cima, é usada quando se tratar aparelhos com válvula, tá? Aparelhos flash valve, né? Que está escrito aqui, e aparelhos comuns, que é o sistema misto entre eles. Então, no exemplo acima, nós temos esse mix, né? De banheira com a válvula do nosso vaso sanitário. Então, é essa curva que a gente está tocando, tá? Essa curva de cima aqui. Então, tocou na curva de cima, nós jogamos esse valor para cá, para o nosso eixo Y, para descobrir a percentagem, tá? Aqui a gente identificou, vocês veem que está um pouquinho torto, mas o próprio, fazendo isso na mão direitinho, o próprio desenho vocês veem que ele está subindo, né? Aqui eu tentei dar uma consertada e botei só a reta para vocês verem onde está batendo mais ou menos. Então aqui pelo gráfico verificamos que a percentagem máxima provável de uso é de 22%, né? Um valor aproximado de percentagem. Então o consumo máximo provável será de 22% vezes 44 da vazão, né? Que a gente achou ali em cima, aqui ó. Vazão, volta aquele valor em litros por segundo, tá? Esse valor que a gente usa de litros por minuto é só para a gente jogar no nosso ábaco para ter de referência, tá? Então, 22%, que é a mesma coisa que 22 sobre 100, que é 0,22, vezes 44 da vazão, logo vamos ter 9,68 litros por segundo, o que corresponde a um diâmetro de 2,5 de polegadas ou 65 milímetros, tá? Vamos dar uma olhadinha lá, antes de terminar, esse é o final da aula, vamos dar uma olhadinha lá no ábaco para ver isso. 9,68, gravem esse valor de vazão. Vou dar uma olhadinha no ábaco completo. Vazão tá aqui. 9, aqui são todas as vazões, lado esquerdo é vazão, lado direito é o peso. Então aqui o valor máximo que temos aqui é 1, então não vai ser usado aqui. Então partimos para o segundo aqui para ver se é. Se a 9, ele está aqui o 9, ó. Se o 9 está aqui, a 9,62, ele está entre 10 e 9. 9,62, né? Então logo ele vai ser de 65 milímetros ou 2,5 polegadas. Só para mostrar aqui como foi feito aquele dimensionamento que eu esqueci de botar um exemplozinho aqui para vocês. Então, gente, esse é o final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu sanarei essas dúvidas de vocês, tá ok? Fiquem com Deus, fiquem bem e tchau, tchau.